Paz de Deus, Irmandade. Estou gravando esse testemunho para ser posto no canal Comunhão com Deus. Eu me chamo Irmã Leila, moro aqui no Destoque, povoado do Morro do Chapéu, Bahia. Em comunhão com Deus, vou contar aqui um testemunho para a Irmandade, o qual Deus me fez sentir de contar aqui agora. Estando eu ali na cozinha, preparando alguma coisa para o jantar, Deus me fez sentir de contar esta obra para a Irmandade que Deus fez na minha vida. Porque quando Deus toca da gente sentir de contar uma obra, um milagre, é porque tem necessidade, né, irmãos? Por pequeno que for, pelas poucas palavras que a gente fale, mas tem alguma experiência para ser na vida do servo e da serva de Deus, né? Então Deus me faz sentir de contar. Ó, irmãos e irmãs, quando meus dois filhos eram pequenininhos, eu passei uma prova muito grande. Meus dois pequenos, e aí eu olhava para um canto e para outro e não via saída. Minhas duas crianças pequenas, não podia trabalhar. E aí eu orei a Deus e pedi: Senhor, tem misericórdia, abre uma porta, faz alguma coisa por mim, Senhor, porque eu não tenho de onde tirar, não tenho de onde sair, pedir eu não vou. Tenho minha família, mas nós, servos de Deus, somos ensinados não pedir nada para ninguém, nem para a nossa própria família, só orar a Deus, Deus proverá. Creio que Deus provê. Então, dei banho em minhas duas crianças e Deus me fez sentir ir na casa da minha mãe. E eu fui na casa da minha mãe no período da tarde. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava fazendo geladinho. E aí ela olhou para mim assim e falou: Ô Leila, você não quer fazer uns geladinhos para você vender? Eu disse: não, não, mãe, eu não quero. Ela disse: não, tome. Você vai levar aqui e você vai fazer uns geladinhos. Faça um teste. Faça um teste que Deus vai abrir as portas na sua vida. Aí, mas ela não sabia aquela prova que eu estava passando. Eu não tinha nenhum leite para dar minhas duas crianças. De manhã, meu esposo tinha saído para a roça, ele não tinha nem tomado café. E eu orando a Deus, pedindo a Deus. E meus dois pequenos toda hora falavam: vamos, mãe, orar, vamos orar. E nós orava. Minha menininha tinha 5 anos, meu filho tinha 4 anos. E aí nós orava a Deus. Então minha mãe me deu aquela parte. Me deu uns produtos, eu fiz o geladinho. E aí eu coloquei na geladeira para vender. E era dia chuvoso, dia muito chuvoso. E eu fazendo um geladinho e clamando e falava: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Dia de chuva, Senhor. Como é que eu vou vender esse geladinho? E minha ansiedade era tanta para Deus prover alguém para comprar aquele geladinho, porque tinha grande necessidade meus filhos. Eu queria comprar o leite para meus dois filhos. Eu só pensava nas duas crianças, nem em mim nem meu marido eu não pensava, só pensava nas minhas duas crianças. E aí, quando foi aí uma base da tarde, eu olhava para um canto e para outro, toda hora eu abria o congelador, toda hora. Aí o geladinho começou a ficar empedrado, aí empedrou aquele geladinho. Deus preparou, ficou tudo bom para vender. E aí chovendo. E de repente, irmãos, eu orei a Deus, eu disse: Ô Senhor, tá nas tuas mãos, Senhor. Tu vai fazer uma obra, eu creio, Senhor, que tu vai fazer uma obra. E ali, quando eu tô de joelho ali orando, alguém bateu na minha porta. Quando alguém bateu na minha porta, eu agradeci a Deus a oração que eu estava fazendo e fui atender a pessoa. Quando eu cheguei na minha porta, que eu abri o vigia da porta, era uma criança, um menininho de 6 a 7 anos, quase do tamanho dos meus. E aí ele falou assim: Ei, dona, a senhora vende geladinho? Eu falei: Vendo, sim. Aí ele falou: A senhora tem isopor aí? Isopor, para quem conhece, é a caixinha, né, que a gente põe os geladinhos. Eu falei: Tenho, sim, tenho. Ele falou: Coloque 10 geladinhos aí para me vender. Aí eu olhei assim, eu digo: Você vai vender? Ele falou: Vou, sim, eu vou vender para a senhora. Aí eu coloquei os 10 geladinhos, como ele mandou. Aí ele saiu, eu coloquei o geladinho na caixinha, ele saiu. Aí quando foi, ô irmãos, não custou 20 minutos. Quando eu fechei a porta que eu saí, que entrei na cozinha, quando eu deixei, ele já bateu. Ele falou: Ó, dona, eu cheguei ali, os rapazes que estavam ali na barraquinha já comprou tudo, comprou tudo. Tem mais? Eu disse: Tem. Irmandade, louvado seja Deus. O anjo do Senhor abençoou. Aquela criança deu 4 viagens ali, vendeu aqueles geladinhos tudo, para o nome de Deus ser glorificado e está sendo glorificado. Eu dei a porcentagem dele.
E louvado seja Deus. Deus abriu as portas, fui, comprei o leite para minhas crianças, comprei mais alguma coisa que eu tinha necessidade. E agradeço a Deus, porque Deus é bom nas nossas vidas. Ali foi um anjo que Deus mandou na minha porta. Porque dia de chuva, dia chuvoso, vendeu todos aqueles geladinhos, não ficou nada no meu congelador. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus nas alturas, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Nós servemos um Deus do impossível. Um Deus que a gente olha para um canto e para outro e diz assim: ah, Senhor, as portas estão fechadas. Mas nós sente no nosso coração que a porta está fechada, mas o anjo está ali com a porta aberta para nós passar e ele nos abraçar e o nome de Deus ser glorificado. Pois é, irmão, sentir de contar essa obra, porque tem necessidade. Alguém que vai sentir, alguém que vai ouvir esse testemunho, Deus manda te falar, Deus manda te dizer. A porta que está fechada na tua vida, Deus vai abrir. Seja ela espiritual, seja ela material. O anjo de Deus vai abrir a porta em nome do Senhor Jesus, para honra e glória do nome do Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas. É essa obra que eu tenho a contar, o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Paz de Deus, Irmandade. Na comunhão, vou contar para a Irmandade um livramento que Deus tem feito na minha vida e na vida do meu esposo. Então, irmãos, um dia meu esposo mandou um rapaz que estava trabalhando na roça com a gente e comprar umas mangueiras para a gente pôr na irrigação. E o rapaz foi e comprou. Aí, quando ele voltou, ele falou: olha, depois você vai lá e acerta com o rapaz do mercado. Aí ele falou: tá bom. Aí, passando 2 dias, aí eu lembrei, falei: vamos lá no mercado pagar lá o dinheiro que o rapaz está esperando. Aí, quando foi a tardezinha, meu esposo me chamou e disse: vamos lá pagar lá a conta. Você vai? Eu falei: vou sim. Aí me veio uma vontade assim de não ir. Eu falei: não, acho que eu não vou não. Vai. Aí, quando ele foi saindo com o carro, aí me entrou um desejo assim. Eu disse: vou. Aí peguei um dinheiro que eu tava precisando comprar alguma coisa para dentro de casa. Aí entrei no carro e saí mais ele. Aí nós fomos. Quando chegamos lá, ele ficou no balcão acertando a conta com a menina, a dona do mercado. E eu segui para os fundos do mercado, olhando algumas coisas que eu ia pegar ali para mim trazer para casa. E ali, irmãos, naquele momento que eu já tinha posto umas 2 ou 3 coisas ali dentro daquela cesta, eu baixei para pegar uma farinha de trigo e tô baixada assim. De repente eu vi assim de trás das minhas costas umas 4 ou 5 pessoas passando bem rápido pro final do mercado. Aí eu olhei assim e falei algo estranho. Quando eu olhei assim, vi um homem falando assim, todo mundo pro fundo, todo mundo pro fundo do mercado. Aí eu olhei ali, aí eu percebi alguma coisa diferente. Eu olhei que ali tinha um homem ali naquele balcão ali, assaltando meu esposo e assaltando a dona do mercado. E eu não via eu não estava olhando que aquele homem que estava junto de mim também era outra pessoa, parceiro daquele outro. Aí naquele momento que eu vi aquele homem lá no balcão, eu fiquei clamando o sangue de Jesus. O Senhor, cobre nós com teu sangue, cobre nós com teu sangue. E naquele momento, Irmandade, que eu vi aquele povo tudo assim, aí aquele que estava perto de mim falou assim: todo mundo com as mãos para cima, todo mundo com as mãos para cima. Aí antes disso, quando ele falou isso, eu fui e disse: Senhor, cubra nós com teu sangue. Aí de repente eu cheguei assim no ouvido dele e falei assim: moço, pelo amor de Deus, você clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus, porque isso não é ele que está fazendo isso. É alguma coisa ao contrário que atrai as pessoas para fazer esse tipo de coisa. Então vamos clamar aqui a Deus, vamos clamar a Deus. E eu não sabia, Irmandade, que eu estava conversando, era com a própria parceira daquele outro que estava ali no balcão, assaltando meu esposo e assaltando a dona do mercado. Aí eu falei 2 vezes assim, baixinho, assim, no ouvido dele: clama a Deus, clama a Deus. Quando eu olhei, a irmã dele estava com uma arma na mão, junto de mim, e eu fiquei ali, só clamando a Deus, só clamando a Deus.
Aí ele olhou para mim assim, de cabeça baixa, que ele estava de capacete, ninguém conhecia quem era a pessoa. Aí de repente ele foi e falou assim com o outro: vamos embora daquele lixeiro, vamos embora daquele lixeiro, bora, 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 larga tudo aí, larga tudo aí. E ali eu fiquei só clamando a Deus, dizendo: Ô Senhor, mas tu é bom, Senhor. Aquele homem estava com aquela arma ali na mão, aquela arma para fazer o mal ali a todo mundo. Mas, Senhor, tu é um Deus glorioso, tu não deixa eu andar sem meu véu. Meu véu estava na minha cintura, por baixo da minha blusa. Ele estava com a arma dele, eu também estava com a arma que Jesus me entregou, que é o meu véu, que eu não saio sem meu véu. E ali eu saí glorificando a Deus. Eu digo: Ô Senhor, por isso que é bom, irmandade, quando a gente sair, mesmo que nós não saímos com nossa bolsa, mas vamos colocar nosso véu, vamos guardar nosso véu. Vamos guardar nosso véu, que é a nossa arma que Jesus Cristo entregou nas nossas mãos. Glorificado seja Deus. E aí, quando aqueles homens saíram, entrou em outro mercado ali, vizinho, fez um arraso, fez uma bagaceira ali daquele outro mercado, bateu no dono do mercado, isso bagunçou com as coisas do mercado. E eu agradeço a Deus naquele mercado que a gente estava ali. O nome de Deus está sendo glorificado e vai ser glorificado, porque ele não deixou nada ali de perversidade, ele não fez nada ali de maldade. Ele sentiu alguma coisa ali diferente. Eu tenho certeza que ele sentiu algo diferente ali, porque Deus está com nós, Deus estava conosco, que nós servos de Deus, quando nós vamos sair, nós não saímos de nossa casa sem orar, sem buscar a presença do nosso Deus. Então, irmandade, é isso que eu tenho para contar para a irmandade. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vou contar, irmãos, um milagre, uma obra que Deus tem feito comigo. Deus fez essa obra, esse milagre na minha vida. O qual, irmãos, quando Deus faz a gente sentir de contar um livramento, uma obra, um milagre que Deus operou nas nossas vidas, creio que nesse mundo tão grande, meu Deus, é porque tem irmão, irmã, ou alguém que não serve a Deus ainda, que está precisando de ouvir uma palavra do Senhor. E Deus me toca no coração neste momento de contar esse milagre que Deus tem feito na minha vida, o qual, irmandade, eu tenho uns 2 anos atrás que eu fui cometida de uma enfermidade e essa enfermidade em mim começou assim como uma gripe, e aí essa começou, e aí de repente essa enfermidade eu comecei a sentir assim uma vontade de ficar tossindo. E eu ficava tossindo muito. Eu tossia muito à noite, tossia muito ao dia. E aí essa enfermidade acabou a gripe, acabou a tosse. E eu ficava só sentindo dores, só dores, muita dor. Aí fiquei uns 3 meses assim. Aí quando foi um dia, meu filho, mas a minha nora chegou em casa e eu tava sentindo muita dor. Eu já tava para não aguentar mais. Aí meu filho falou assim para mim: mãe, deixa eu dar uma massagem aí nas tuas pernas, nos teus braços. E aí quando meu filho, mas minha nora pegava ali no meu corpo assim, para passar aquele medicamento, eu sentia muita dor, era tanta dor que eu gritava. Eu falava: não, 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 para, que eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais de jeito nenhum. Era muita dor mesmo, que eu não aguentava nem me virar da cama. E aí agradeço a Deus, irmandade, que nessa prova, nessa luta, nessa enfermidade, um dia eu cheguei a clamar e pedir: Senhor, me recolhe, Senhor, porque eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais sentir dor, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu vai me recolher mesmo. Então, Senhor, me prepara, Senhor. Eu creio, Senhor, que eu já estou preparada, Senhor, para tu me buscar, Senhor. Pode me levar, Senhor. E eu só clamava a Deus, eu não pensava em outra coisa, eu só pensava nessa parte, assim, para o Senhor me preparar mais do que eu já estava me preparando para o Senhor me levar mesmo. Então, irmandade, a gente só vai no dia e na hora marcada por Deus. Às vezes a gente está passando uma prova, uma luta, uma enfermidade, a gente pensa que é para a morte, mas não é para a morte, é para Deus ver o desejo do nosso coração. Então, depois que eles passou esse medicamento em mim, eu fiquei
Eu adormeci, eu dormi um pouquinho, aí depois assustei. E quando foi no outro dia, umas 2 horas da tarde, chegou uma irmã aqui na minha casa, aí essa irmã começou a fazer alguma coisa que tinha para fazer, ela começou a lavar a louça para mim, e ela cantando um hino, e eu ali, e eu deitada, e aí de repente Deus me mostrava que chegava 6 irmãs na minha casa. Eu adormeci e eu vi essas 6 irmãs chegando na minha casa. E aí, quando essas irmãs chegou na minha casa, uma dessas irmãs disse que veio orar por mim. Aí, quando eu assustei, eu disse: Ai, Senhor, tu me mostrou chegando uma serva de Deus aqui na minha casa, Senhor, e cadê a serva de Deus? E eu fiquei na expectativa, esperando as servas de Deus chegar. E aí, quando foi, passou de 2 a 3 horas, assim, eu esperando, aí de repente chegou. As irmãs chegou de verdade mesmo. Chegou as 6 irmãs, aí sentaram no meu quarto e ficaram conversando comigo e eu só chorava. Eu não tinha boca para conversar com ninguém, eu só chorava, eu só chorava. Aí elas ficaram conversando, conversavam, uma contava testemunho, outra falava alguma coisa. E aí, de repente, uma das servas de Deus foi e falou assim para mim: Ô, irmã Leila, nós viemos aqui, nós vamos fazer uma oração para a irmã. Louvado seja Deus. Aí eu falei: tá bom, irmã, pode orar. Aí eu não aguentava levantar, irmãos, porque eu estava muito fraca e muita dor. Aí uma das servas de Deus pegou meu véu, colocou na minha cabeça, eu deitada ali mesmo, que eu não pude nem levantar para ajoelhar. Aí ali deitada mesmo, ela colocaram meu véu na minha cabeça e ali uma das servas de Deus orou, entregou aquela enfermidade. Se fosse da vontade de Deus, Deus me libertar daquela enfermidade. Creio que Deus é bom na nossa vida. E aí terminou a oração, louvado seja Deus. As servas de Deus foi embora para casa. E aí eu fiquei na expectativa daquela oração, as palavras que Deus dava na boca daquela serva de Deus, eu guardando ali na tábua do meu coração. E aí, de repente, eu adormeci. Quando eu adormeci, aí eu digo: Não, Senhor, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu assustei daquele soninho que eu tava. Aí eu pedi ao Senhor, só no pensamento eu pedi: Ô Senhor, Senhor, me dá força, Pai, me dá força, Deus, me ajude, Senhor, a descer dessa cama, para me joelhar, Senhor. Senhor, eu só quero te pedir 3 coisas, Senhor. Se tu me conceder, Senhor, essas 3 coisas que eu vou te pedir aqui agora, Senhor, mesmo que tu não me conceda as 3, mas se tu me conceder uma, Senhor, eu já sou grata aos teus olhos, Senhor. Senhor, se eu tenho um crédito contigo, Senhor, no teu trono de glória, me dá essa libertação nas minhas mãos, que eu quero glorificar o teu nome na terra, Senhor. E aí, de repente, irmandade, ali naquele momento que eu falei assim com o Senhor, eu vi uma força me tomar do céu. E ali eu só dei fé quando eu já estava de joelho no pé da minha cama, com meu pé na minha cabeça. E Deus me dava de eu pedir essas 3 coisas que eu pedi para o Senhor. Eu agradeço a Deus que o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor ouviu a minha oração. E de repente ali eu deitei na minha cama quando eu fiz o pedido a Deus. Creio que o Senhor me concedeu de verdade, porque Deus é bom. E ali eu deitei, quando eu deitei, irmandade, eu agarrei no sono, só Deus sabe que sono foi aquele. E quando eu assustei, irmandade, eram umas 12 horas da noite, de 12 para 1 da noite já, da madrugada, né, irmãos? E aí quando eu assustei, louvado seja Deus, eu não estava sentindo mais nada de mim, glória a Deus, aleluia. Aquela enfermidade foi embora até o dia de hoje. O nome de Deus está sendo glorificado. E Deus manda falar para a Gwen que ouvi esse testemunho, que ouvi essas palavras. Se tu tá sofrendo no leito de dor, se tu tá com alguma enfermidade, causas difíceis, creia em Deus, que nós temos um Deus forte, um Deus que tudo pode, um Deus que criou os céus e a terra, os mares, tudo que tem na terra foi Ele que criou. A nossa fé alcança diante do seu trono. Ele manda a libertação, o seu nome é glorificado. Agradeça a Deus por tudo, por essa libertação, por essa força. Deus seja louvado. Amém.